Apareceu um novo rei no Egito. O faraó, ele não conhecia Yosef e não se importava com todo o bem que ele tinha feito. O faraó ficou com medo dos Bnei Israel, porque eles eram muitos e fortes. Ele disse ao seu povo: vamos fazer guerra contra o povo de Israel, senão eles vão lutar contra a gente. Os egípcios começaram a maltratar os Bnei Israel com trabalhos muito difíceis. Eles tiveram que construir cidades para o faraó e trabalhar nos campos. Mas quanto mais os egípcios obrigavam o povo de Israel a trabalhar, mais eles cresciam. O faraó viu isso e então fez um decreto terrível. Todo menino hebreu que nascesse deveria ser jogado no rio Nilo. Ele chamou as parteiras hebreias, Shifra e Puá, e mandou que elas matassem os bebês. Mas as parteiras eram tzadikot e não obedeceram. Elas disseram que as mulheres hebreias davam à luz sozinhas, antes que elas chegassem, e assim salvaram os bebês. Foi nesse tempo difícil que nasceu o salvador do povo de Israel, Moshe Rabbeinu. Sua mãe, Yocheved, o escondeu por 3 meses para que ele não fosse pego pela ordem do faraó. Mas quando não pôde mais escondê-lo, ela fez um cesto, passou piche por fora para que a água não entrasse, colocou o bebê dentro da cesta e a colocou no rio. Naquele mesmo dia, a filha do faraó foi tomar banho no rio. Viu o bebê e decidiu criá-lo como seu filho. Moshe cresceu no palácio do faraó. Quando ficou grande, saiu para ver como os hebreus estavam e viu o sofrimento deles. Os egípcios davam trabalhos muito pesados para os Bnei Israel. Os 86 anos finais foi a pior parte da escravidão. Eles trocavam os trabalhos, davam trabalho de homem para mulher e de mulher para homem. As mulheres tinham que buscar água, cortar madeira e trabalhar nos campos. Cada hebreu tinha que fazer 400 tijolos por dia. Eles também tinham que construir um terreno arenoso. Tudo afundava na areia. Era impossível. Os egípcios humilhavam os hebreus. Os homens trabalhavam para as mulheres egípcias e as mulheres hebreias serviam aos homens egípcios. Eles colocavam tochas na cabeça dos hebreus para iluminar o caminho dos egípcios. Quando os egípcios queriam arar os campos, usavam os judeus no lugar dos animais. Quando os filhos dos egípcios ouviam um bebê hebreu chorando, chamavam seus pais e eles jogavam o bebê no rio Nilo. Pior ainda, os egípcios ofereciam crianças hebreias como sacrifício para seus deuses. O faraó teve tsarat, uma doença de pele, e para se curar, tomava banho no sangue de 150 bebês hebreus de manhã e 150 à noite. A situação dos Bnei Israel era muito difícil. Por que Hashem deixou isso acontecer? Na Agadá está escrito: no começo, nossos antepassados serviam ídolos. Mas Hashem escolheu Avraham Avinu e prometeu que ele se tornaria em um grande povo e herdaria a Eretz Israel. Quando Avraham perguntou: como saberei que herdarei a terra? Hashem respondeu que o povo de Israel teria que ser escravizado no Egito e depois subiria para a terra de Israel. Por isso fomos para o Egito. Voltando à história. Hashem mandou Moshe para libertar o povo de Israel. Moshe foi com Aaron até Faraó e pediu: deixe o povo sair. Faraó não só disse não, como também piorou ainda mais o trabalho. Hashem disse a Moshe: agora você vai ver o que eu vou fazer. E começou a mandar as 10 makot, as 10 pragas. Dam. Hashem falou para Moshe bater com seu cajado no rio Nilo. A água virou sangue. Os peixes morreram, a água cheirava mal e os egípcios não podiam beber. Mas o faraó não libertou Bnei Israel. Sefardea, Hus saíram do rio e entraram em todo lugar, nas casas, nas camas e até nos fornos. O faraó pediu que Moshe rezasse para Hashem que tirasse as Hus. Mas quando isso aconteceu, ele novamente recusou libertar Bnei Israel. Kinim. Hashem falou para Moshe bater o pó da terra e todo o pó virou piolhos. Os piolhos estavam em todas as pessoas e animais. Até os magos de Faraó disseram: é o dedo de Hashem. Mas Faraó não libertou Bnei Israel. Arov, Hashem fez animais selvagens perigosos invadirem o Egito. Eles corriam nas ruas e machucavam as pessoas, mas na terra de Goshen, onde estavam os Bnei Israel, não apareceu nenhum animal. Faraó disse que ia libertar o povo, mas mudou de ideia quando parou a praga. Dever.
Todos os animais dos egípcios morreram dessa doença, peste. Cavalos, jumentos, camelos, gado, ovelhas. Mas nenhum animal de Bnei Israel morreu. Faraó viu isso e mesmo assim não libertou o povo. Shechem. Hashem disse a Moshe e a Aaron para pegarem cinzas do forno e jogarem ao céu. As cinzas viraram um pó fino que causou feridas e bolhas nos egípcios e seus animais. Mas o faraó não libertou Bnei Israel. Barad, Hashem mandou um granizo diferente. Pedras de granizo misturadas com fogo caíram do céu e destruíram tudo, menos onde moravam os Bnei Israel. Faraó prometeu libertar o povo, mas quando o granizo parou, ele mudou de ideia. Arbe, Hashem trouxe gafanhotos com um vento forte do leste. Eles cobriram toda a terra e comeram tudo que sobrou depois do Barad, até a última planta verde que havia no Egito. Faraó implorou para Hashem tirar os gafanhotos, mas depois voltou a recusar liberar o povo. Roshech. Hashem disse a Moshe para levantar sua mão ao céu, e houve uma escuridão espessa por todo o Egito durante 3 dias. Os egípcios não conseguiram ver uns aos outros nem sair do lugar, mas isso não fez o faraó libertar Bnei Israel. E então veio a última praga, Makat Bechorot. Todos os primogênitos do Egito morreram de uma vez. Não havia uma casa em que não houvesse um morto. Quando o faraó viu isso, correu procurando Moshe e Aaron. Ele ficou com medo de morrer também, porque era primogênito. Quando os encontrou, disse: levantem-se e saiam do meio do meu povo. Nesse momento, começou Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito. O povo de Israel se preparou, entraram nas casas dos egípcios, pegaram roupas e joias e esperaram o sinal de Moshe. Enquanto isso, fizeram massa para levar com eles, mas a massa não teve tempo de crescer. Quando amanheceu, Moshe chamou todo o povo e começou a guiá-los para fora do Egito. Avadim haynu leFarao b'Mitzrayim. Assim dizemos na Agadá. Nós éramos escravos do faraó no Egito. Os egípcios nos forçaram a trabalhar muito, construindo cidades e carregando pedras pesadas. Eles não nos deixavam descansar e dificultavam cada vez mais. Mas Hashem viu o nosso sofrimento e decidiu nos salvar. Vaishma Hashem et za'akatenu. Como está escrito, e Hashem ouviu o grito deles, e Hashem lembrou da sua aliança com Abraham, Yitzhak e Yaakov. Vayetzienu Hashem em Mitzrayim. Não por meio de um anjo, nem por meio de um mensageiro. Hashem, Ele mesmo, em sua glória, como está dito, e eu passarei pela terra do Egito naquela noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o homem até os animais, e contra todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou Hashem. Agora o povo estava indo em direção do Yam Suf. O faraó se arrependeu e começou a perseguir o povo de Israel. Mas não se preocupem, tudo fazia parte do plano de Hashem. Quando o povo chegou perto do mar, Moshe bateu com seu cajado e o mar se abriu ao meio. Foi o milagre mais impressionante de todos. Os egípcios que perseguiam o povo de Israel continuaram correndo atrás deles. E num instante, Hashem fechou o mar sobre eles e eles se afogaram. Rabi Yossi Aglili, Rabi Eliezer e Rabi Akiva escreveram suas opiniões sobre a quantidade de pragas que os egípcios receberam. Rabi Yossi Aglili disse 10 pragas no Egito e 50 no mar. Rabi Eliezer disse 40 no Egito e 200 no mar. Rabi Akiva disse 50 no Egito e 250 no mar. Os egípcios morreram e Am Israel respirou aliviado. Na Agadá cantamos Dayenu, um cântico que nos lembra quantas bondades Hashem fez por nós. Se Hashem só tivesse nos tirado do Egito, já seria suficiente. Se só tivesse aberto o mar, já seria suficiente. Mas Hashem fez muito mais milagres. Rabban Gamliel disse que para cumprir a mitzvah da noite, temos que falar sobre 3 coisas importantes. Pesach, em memória do Corban que nossos antepassados fizeram antes de sair do Egito. Matzah, em memória do pão que não deu tempo de crescer quando saímos do Egito. E Maror, as ervas amargas, em memória do sofrimento da escravidão.
Agora o povo de Israel se prepara para matar a Torá, receber a Torá e se tornar o povo escolhido de Hashem com a responsabilidade de cumprir as 613 mitzvot. Na Haggadah, falamos sobre 4 filhos. O Chacham pergunta com inteligência e quer aprender tudo. O Rashá pergunta de forma ruim. O que é isso para vocês? Como se não fosse para ele. O Tam pergunta de forma simples. O que é isso? O que não sabe perguntar. Para ele, começamos a contar a história. No final, o povo de Israel recebeu a Torá e disse, Naaseh v'nishma, faremos e depois entenderemos. No final da Haggadah, cantamos Echad Miodea e Echad Gadia, que nos lembram da nossa fé em Hashem e dos milagres que ele fez, continua fazendo por nós. A Haggadah nos ensina que Hashem está sempre conosco e que mesmo nos momentos mais difíceis pode acontecer uma grande salvação. Na noite do Seder, não estamos só contando uma história, estamos vivendo ela de novo e agradecendo a Hashem por sermos livres. E não há pessoa livre, senão aquela que estuda a Torá. Pesach Kasher V'Sameach. Crianças, vocês estão prontas para a nova surpresa da Hidabrut Brasil? Pushka o Rabino, nova série para crianças. Hashem, faça que me compre uma nova bicicleta. Ah, e um patinete elétrico. E uma bola de futebol. Pushka o Rabino, nova série para crianças.